Quando passei o cartão na máquina do hospital, minha mão estava tremendo. Não era de nervosismo comum. Era o tipo de tremor que vem quando você sente que está prestes a salvar a vida da pessoa que mais ama no mundo. O visor da máquina piscou 1, 2, 3 vezes. Então apareceu uma mensagem em letras vermelhas que congelou meu sangue. CPF bloqueado. Transação negada. Autoridades notificadas. A atendente olhou para mim com uma expressão estranha, meio assustada, meio desconfiada. Ela pegou o telefone interno e discou algum número que eu não conseguia ouvir direito porque meu coração estava batendo tão forte que parecia tambor de escola de samba. 2 seguranças apareceram em menos de 1 minuto. Um deles, um homem alto de uniforme azul marinho, pediu minha identidade e o cartão. Sua voz era firme, mas não agressiva. A senhora vai precisar vir conosco até a sala de administração. O banco entrou em contato e há uma questão séria a ser resolvida. Séria. A palavra ecoou na minha cabeça enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Como assim séria? Eu só estava tentando pagar o hospital do meu pai. Meu pai que estava ali, a 3 andares acima, precisando de uma cirurgia de emergência que custava R$197 mil. Uma cirurgia que, segundo o médico, precisava acontecer nas próximas 48 horas, ou as chances de sobrevivência dele cairiam drasticamente. Mas vamos voltar um pouco. 18 meses antes, tudo ainda fazia algum sentido. Eu estava sentada no cartório, com uma caneta na mão, prestes a assinar os papéis do divórcio. Eduardo estava do outro lado da mesa, com aquela cara de paisagem que eu tinha aprendido a odiar durante os últimos 6 meses de separação. Uma cara que não demonstrava absolutamente nada, nem arrependimento, nem alívio, nem raiva, nada. Como se ele estivesse assinando um contrato de telefonia, não o fim de 7 anos de casamento. O advogado dele leu os termos finais. Divisão de bens, pensão alimentícia que eu não pedi e ele não ofereceu porque não tínhamos filhos, fim de todas as obrigações mútuas. Assinei. Ele assinou. Acabou. Quando estávamos saindo, Eduardo me alcançou na porta. Eu estava com tanta raiva que nem queria olhar para ele, mas ele tocou meu braço e disse: Beatriz, espera um segundo. Parei. Virei. Olhei para aquele homem que eu tinha amado, que tinha me feito acreditar em construir uma vida juntos, que depois passou os últimos 2 anos do casamento me traindo com uma colega do banco. Daniela. Até hoje o nome me dá ânsia. Ele tirou algo do bolso. Um cartão. Um cartão de crédito premium, daqueles prateados com letras em relevo. Pega. É uma conta que eu abri há um tempo. Tem algum dinheiro lá. Usa se precisar. Sei que você está começando do zero. Eu olhei para aquele cartão como se fosse uma cobra. Meu primeiro instinto foi jogar na cara dele e mandar ele enfiar no lugar que eu estava pensando. Mas alguma coisa me fez parar. Talvez fosse orgulho, aquele tipo estranho de orgulho que te faz pensar vou pegar só para mostrar que não estou precisando dele. Peguei o cartão, coloquei na bolsa sem dizer nada e saí. Durante 18 meses, aquele cartão ficou na minha carteira. Eu via ele toda vez que abria para pegar meu cartão de débito ou minha identidade. Mas nunca usei. Nem para comprar um café, porque usar seria admitir alguma coisa. Seria admitir que ele estava certo, que eu precisava dele, que eu não conseguia sozinha. E eu estava conseguindo, viu? Estava. Era professora de uma escola municipal. O salário não era grande coisa, mas dava para pagar um aluguel pequeno, comida básica, as contas. Vivia apertado, mas era meu. Minha vida, minhas escolhas, minha independência. Até aquela terça-feira de março. Eu estava corrigindo provas na sala dos professores quando meu celular tocou. Era minha irmã, Camila. A voz dela estava trêmula, quebrada. Bia, você precisa vir para o hospital agora. É o pai. Meu pai, Roberto, 68 anos, advogado aposentado. Um homem que tinha passado 40 anos defendendo pessoas em tribunal, sempre do lado certo da lei, sempre com aquela voz grave que impunha respeito. Nos últimos 3 anos, estava lutando contra um câncer no pâncreas. Tinha feito químio, rádio, tudo que os médicos mandavam. Estava em remissão havia 6 meses.
A gente tinha até comemorado, achando que o pior tinha passado. Larguei tudo e corri para o hospital. Quando cheguei, Camila estava no corredor com os olhos inchados. Minha mãe estava sentada numa cadeira de plástico azul, olhando para o nada. O que aconteceu? Metástase. No fígado. O médico disse que apareceu de repente, que o câncer voltou agressivo. A oncologista, doutora Mariana, uma mulher de uns 50 anos com cabelo preso num coque e olhos cansados que já tinham visto muita família desabar, nos chamou para uma sala reservada. O quadro do seu pai é grave. Precisamos fazer uma cirurgia imediata. É a única chance. Mas é complexa. Vai precisar de uma equipe especializada e o convênio de vocês não cobre esse tipo de procedimento. Quanto? R$ 197 mil. E precisamos agendar para depois de amanhã no máximo. Cada dia que passa diminui as chances. 197 mil. Eu tinha 9.400 na poupança. Camila tinha uns 15 mil. Minha mãe não tinha nada, vivia da pensão do meu pai. A casa deles estava financiada ainda. Não tínhamos bens para vender rapidamente. Tentamos tudo nas primeiras 24 horas. Empréstimo bancário? Negado. Meu score estava baixo por causa do divórcio e das dívidas que Eduardo deixou no meu nome sem eu saber. Empréstimo consignado? Não tinha tempo para a burocracia. Vaquinha online? Conseguimos 17 mil em um dia, o que foi incrível, mas estava muito longe. Eu estava voltando para casa naquela noite, exausta, derrotada, quando sentei no sofá e esvaziei minha bolsa procurando um analgésico porque minha cabeça estava explodindo. Foi quando o cartão caiu no chão. O cartão prateado que Eduardo tinha me dado 18 meses atrás. Peguei ele devagar, como se fosse algo radioativo. Olhei para os números em relevo, girei na mão, pensei em tudo que aquilo representava, em todo o orgulho que eu tinha construído para não depender dele. Mas então pensei no meu pai, naquele homem que tinha me ensinado a ler, que tinha ido em todas as reuniões da escola mesmo cansado do trabalho, que tinha chorado no meu casamento e depois chorado de novo quando soube do divórcio. Não porque me julgava, mas porque sabia que eu estava sofrendo. Peguei meu celular e liguei para o banco que estava escrito no cartão. Esperei na linha por 15 minutos até uma atendente pegar. Boa noite, gostaria de saber o saldo deste cartão. Ela pediu os números. Meu CPF. Data de nascimento. Verificou. Demorou um pouco mais que o normal. Um momento, por favor. Meu coração começou a bater mais rápido. O que tinha acontecido? Será que não tinha nada? Será que Eduardo tinha me dado um cartão vazio só para me humilhar mais uma vez? Senhora Beatriz? O saldo disponível na conta vinculada a este cartão é de R$ 152.438. Eu não consegui respirar por uns 5 segundos. Como é que é? R$ 152.438. 152 mil. Não era o suficiente para toda a cirurgia, mas com o que a gente já tinha, dava. Dava para salvar meu pai. Naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando para aquele cartão. Uma parte de mim, aquela parte racional que meu pai tinha me ensinado a sempre escutar, estava dizendo que alguma coisa estava errada. Por que Eduardo teria tanto dinheiro assim numa conta? Por que me dar acesso? Mas a parte desesperada, a parte que via meu pai definhando numa cama de hospital, não queria ouvir essas perguntas. De manhã cedo, voltei para o hospital. Passei na administração e disse que ia pagar a cirurgia. A moça da recepção sorriu. Aquele tipo de sorriso aliviado que quem trabalha em hospital dá quando vê uma família conseguindo salvar alguém. Vai ser no cartão de crédito? Sim. Ela passou o papel com os valores. 197 mil. Digitei minha senha, aquela que estava num papel grudado no verso do cartão. Confirmei. A máquina processou. E processou. E processou. Foi aí que apareceu a mensagem em vermelho. E foi aí que os seguranças vieram. Na sala de administração, havia 3 pessoas esperando. A gerente do hospital, uma mulher de taier azul, com cara de poucos amigos, um homem de terno que se apresentou como investigador do banco, e uma policial da Civil. Senhora Beatriz Santos Ferreira? Sim. A senhora está sendo investigada por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro e fraude bancária.
As palavras caíram como bomba. Lavagem de dinheiro? Fraude? Eu era professora de escola municipal. Meu maior crime até então tinha sido esquecer de pagar uma multa de trânsito. O investigador, que se apresentou como Dr. Henrique, abriu uma pasta em cima da mesa. Este cartão que a senhora tentou usar está vinculado a uma conta aberta em seu nome há 3 anos. Nesta conta foram depositados nos últimos 18 meses valores que somam mais de R$ 1.200.000. Valores suspeitos, vindos de empresas offshore, padrão clássico de lavagem. Mas eu nunca abri essa conta. O cartão foi dado pelo meu ex-marido há 1 ano e meio, quando a gente se divorciou. Pois é, aqui está o interessante. Ele girou a pasta para eu ver. Esta conta foi aberta há 3 anos, quando vocês ainda eram casados. Tem a sua assinatura na documentação. Olhei para os papéis. Tinha mesmo uma assinatura. Parecia com a minha, mas não era. Olhei de novo, mais de perto. Essa assinatura não é minha. A senhora vai precisar provar isso, porque, legalmente, a senhora é a titular da conta. Seu ex-marido, Eduardo Almeida Santos, é apenas usuário adicional. Meu cérebro demorou 1 segundo para processar. Como assim eu sou a titular? A conta está em seu nome, seu CPF, sua responsabilidade legal. Todos os depósitos, todas as transações estão sob sua responsabilidade. A policial se inclinou para a frente. Senhora Beatriz, a senhora está sendo formalmente notificada. Não pode sair da cidade. Vai precisar comparecer à delegacia amanhã às 9 da manhã para prestar depoimento. E todos os seus ativos foram bloqueados preventivamente até a conclusão da investigação. Bloqueados? Mas meu pai precisa de cirurgia. Ele vai morrer. A gerente do hospital finalmente falou, com aquela voz ensaiada de quem já deu essa notícia 1000 vezes. Infelizmente, sem o pagamento, não podemos prosseguir com o procedimento. Saí daquela sala sem entender se estava viva ou morta. Fui até o quarto do meu pai. Ele estava dormindo, com aquelas olheiras fundas, a pele amarelada pela icterícia. Minha mãe estava sentada do lado, segurando a mão dele. Conseguiu, filha? Não consegui falar. Comecei a chorar. Minha mãe se levantou e me abraçou e foi então que eu contei tudo. Naquela noite, na minha casa, eu fiz uma coisa que não fazia desde o divórcio. Abri meu laptop e entrei no e-mail antigo, aquele que eu usava quando ainda era casada com Eduardo. Tinha mudado de e-mail depois da separação, mas nunca tinha deletado o antigo. Tinha anos de mensagens ali, conversas sobre contas para pagar, presentes de aniversário, mensagens bobas de cheguei no trabalho e traz pão na volta. Comecei a procurar por qualquer coisa relacionada a banco, a contas, a dinheiro. E foi quando encontrei uma pasta de e-mails que eu tinha arquivado sem ler, porque Eduardo tinha dito que eram documentos do trabalho dele que ele precisava guardar em algum lugar porque a caixa de e-mail corporativo estava cheia. Eu nunca tinha pensado em abrir, porque confiava nele. Que idiota eu fui! Abri. Tinha 57 e-mails. O primeiro era de 3 anos atrás. Um e-mail de Eduardo para alguém chamado Ricardo, usando um endereço de e-mail que eu não conhecia. Ricardo, montei a estrutura. Conta no nome da esposa, ela nem sabe. Consegui a assinatura dela numa procuração genérica que ela assinou, achando que era para o financiamento do apartamento. O gerente do banco é amigo, passou tudo sem questionamento. Podemos começar a movimentar os valores. 20% para você, 20% para o gerente, 60% fica comigo. Senti meu estômago virar. Continuei lendo. Tinha e-mails detalhando toda a operação. Eduardo trabalhava numa empresa de importação e exportação, tinha acesso a valores que vinham de fora. Ele desviava parte desses valores, passava por empresas fantasmas para limpar e depositava na conta que ele tinha aberto no meu nome. Tinha até uma planilha em Excel anexada mostrando valores, datas, percentuais. E tinha mais. 6 meses atrás, logo depois que eu usei pela primeira vez meu novo cartão de débito da conta nova que abri após o divórcio, Eduardo enviou um e-mail para esse Ricardo. Ela não usa a conta. Perfeito. Vou fazer a denúncia de cartão roubado daqui a uns meses. Quando ela tentar usar, vai cair em cima dela. Eu tenho o álibi perfeito. Os depósitos foram feitos depois do divórcio. Não tem como me ligarem. É lá que se vire. Li aquilo 3 vezes para ter certeza que tinha entendido direito. Ele tinha planejado.
Tinha planejado me dar o cartão, esperado eu não usar e então me incriminar. E o pior, tinha funcionado. Mas ainda tinha mais um e-mail, do mês passado. Eduardo para Ricardo, o pai dela está morrendo. Câncer, questão de tempo até ela ficar desesperada e usar o cartão. Daí a gente aciona o banco. Ela vai afundar, vai ser presa e eu fico limpo. Já falei com a Daniela. A gente vai sumir do país quando a poeira baixar. Daniela, a amante. Eles estavam planejando fugir com o dinheiro. Meu pai sempre me ensinou uma coisa. Bia, quando alguém te ataca, você tem duas escolhas. Revidar com raiva ou revidar com precisão. Raiva é emocional e falha. Precisão é cirúrgica e funciona. Naquele momento, sentada no meu apartamento pequenininho, com meu pai morrendo no hospital a quilômetros de distância, eu escolhi a precisão. Passei a madrugada inteira baixando todos os e-mails, fazendo print de cada um, salvando em 3 pendrives diferentes. Depois, procurei nos arquivos dele uma coisa que eu lembrava vagamente. A procuração que ele tinha me dado para assinar para o financiamento. Estava lá. Peguei, fotografei. A data era exatamente a mesma data que a conta tinha sido aberta. Às 7 da manhã, liguei para o melhor advogado criminalista que o plano de saúde do Sindicato dos Professores cobria. Dr. Alcides, 60 e poucos anos, voz de quem fumou a vida inteira, mas tinha visto de tudo em tribunal. Expliquei rapidamente. Ele me disse para não ir sozinha na delegacia. Às 9 horas, eu estava na delegacia com o Dr. Alcides e 3 pendrives. A delegada que assumiu o caso se chamava Doutora Patrícia, uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, olhar afiado. Ela começou fazendo as perguntas padrão. Nome completo, profissão, quando conheci Eduardo, quando nos divorciamos. Então ela foi direto ao ponto. A senhora nega ter aberto a conta no Banco Santander em seu nome há 3 anos? Nego. E tenho provas. Coloquei os pendrives na mesa. Aqui tem 57 e-mails detalhando toda a operação de lavagem de dinheiro. Meu ex-marido Eduardo Almeida Santos é o responsável. Ele falsificou minha assinatura usando uma procuração que eu assinei, achando que era para outro fim. Ele abriu a conta no meu nome para me incriminar caso a operação fosse descoberta. Doutora Patrícia pegou um dos pendrives e colocou no computador dela. Começou a ler. Seu rosto não mudou de expressão, mas eu vi quando seus olhos ficaram ligeiramente mais arregalados. Ela leu por 20 minutos. Depois chamou 2 outros investigadores. Eles leram também. Começaram a conversar em voz baixa. Ouvi palavras soltas. Premeditado, falsificação, lavagem complexa, associação criminosa. Doutora Patrícia finalmente olhou para mim. Senhora Beatriz, essas evidências são substanciais. Vou precisar verificar a autenticidade, mas se tudo que está aqui for confirmado, a senhora não é suspeita, é vítima. E seu ex-marido está em sérios problemas. Doutora, meu pai está morrendo no Hospital Santa Maria. Eu preciso de uma declaração do banco desbloqueando meus ativos para conseguir pagar a cirurgia dele. O senhor pode ajudar nisso? Ela pensou por um momento. Não posso desbloquear a conta fraudulenta porque é evidência. Mas posso oficiar o banco para desbloquear suas contas pessoais, as que estão em seu nome legitimamente. Isso serve? Serve. Eu tenho algum dinheiro na poupança. Não é suficiente, mas ajuda. Vou fazer o ofício agora. E quanto ao seu ex-marido? A senhora sabe onde ele está? Trabalha no Bank of Brazil, agência da Avenida Paulista. Deve estar lá agora. Ela sorriu, um sorriso fino que não chegava aos olhos. Perfeito. Saí da delegacia 3 horas depois com um documento oficial liberando minhas contas pessoais. Corri para o banco, transferi os 9.000 que eu tinha para a conta do hospital. Com o dinheiro da vaquinha e o que Camila tinha, chegamos a 41.000. Ainda estava longe dos 197.000, mas pelo menos meu CPF estava limpo de novo. Voltei para o hospital. Conversei com a doutora Mariana e expliquei a situação. Ela suspirou. Olha, não é protocolo, mas vou falar com a diretoria. Seu pai precisa dessa cirurgia. Vou ver se conseguimos fazer um parcelamento especial, algo assim. 2 horas depois, ela voltou. Consegui. Vocês pagam o que tem agora. Assinam um termo de parcelamento do restante e a gente faz a cirurgia amanhã cedo.
Eu abracei aquela mulher com tanta força que provavelmente machuquei. A cirurgia aconteceu na quinta-feira. Durou 7 horas. Eu, Camila e minha mãe ficamos na sala de espera, bebendo café ruim de máquina, rezando para todos os santos que a gente conhecia e alguns que a gente nem conhecia direito. Quando doutora Mariana finalmente saiu do centro cirúrgico, ainda de capote verde, ela estava cansada, mas tinha um meio sorriso. Foi bem. Conseguimos remover tudo que era visível. Ele vai precisar de muito acompanhamento, mais químio, mas as chances são boas agora. Chorei. Minha mãe chorou. Camila chorou. A gente ficou abraçada ali no corredor, 3 mulheres exaustas, mas aliviadas. Foi só no dia seguinte que doutora Patrícia ligou. Senhora Beatriz, tem atualizações que achei que a senhora gostaria de saber. Pode falar. Eduardo Almeida Santos foi preso ontem às 14 horas em seu local de trabalho. Daniela Cristina Moreira, companheira dele, foi presa às 15 horas. Ricardo Souza Machado, o comparsa, às 16 horas. E o gerente do banco que facilitou a operação, Marcos Paulo Dias, às 17 horas. Senti algo estranho no peito. Não era alegria exatamente, era mais tipo alívio, justiça. E o que vai acontecer com eles? Lavagem de dinheiro, falsificação de documento, estelionato, formação de quadrilha. Eduardo está olhando para algo entre 12 e 15 anos de prisão, os outros entre 8 e 10 anos cada. E vão ter que devolver todo o dinheiro, mais multas. A senhora, inclusive, pode entrar com processo de dano moral. Recomendo fortemente. Eu vou pensar nisso. Mais uma coisa, o banco vai ter que indenizá-la também. Eles falharam em identificar a fraude. Permitiram que a conta fosse aberta com documentação falsificada. Você tem um caso sólido. 2 semanas depois, meu pai acordou. Ainda estava fraco, ia precisar de meses de recuperação, mas acordou. Quando ele abriu os olhos e me viu, ele sorriu aquele sorriso torto dele e disse com voz rouca: "Você conseguiu, filha." Sabia que conseguiria. Consegui porque o Senhor me ensinou, pai. Ele apertou minha mão. Te ensinei o quê? Que raiva é emocional e falha, mas precisão é cirúrgica e funciona. Ele riu, uma risada curta que doeu na garganta dele, mas riu. 3 meses depois, recebi a notificação oficial. Eduardo tinha sido condenado a 14 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Daniela, 9 anos. Ricardo e o gerente do banco, 8 anos cada. E iam ter que devolver R$1.600.000, valores dos desvios que a perícia conseguiu mapear. O banco me ofereceu um acordo de indenização. R$450.000 por danos morais e materiais. Meu advogado disse que era um bom acordo. Aceitei. Com esse dinheiro, paguei toda a dívida do hospital. Quitei o financiamento da casa dos meus pais. Guardei uma parte para os custos do tratamento contínuo do meu pai. E usei um pedaço para finalmente fazer aquela viagem que sempre quis fazer com Camila, para a Bahia, comer acarajé na praia e não pensar em nada. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, meu pai está em remissão de novo. Está mais magro, mais cansado, mas está vivo. Faz caminhadas curtas pela manhã, lê jornal no tablet, reclama que a juventude de hoje não sabe escrever direito. Eu continuo sendo professora, continuo morando no meu apartamento pequeno, mas agora durmo tranquila, sabendo que fiz a coisa certa. Eduardo vai ficar preso até 2039, vai ter 63 anos quando sair. Se sair por bom comportamento, talvez em 2034. Não penso muito nele. Às vezes, quando estou corrigindo prova e minha mente divaga, penso em como ele deve estar se sentindo. Preso. Sem Daniela, que terminou com ele 1 semana depois de ser presa. Sem o dinheiro, sem o futuro que ele tinha planejado. E eu estou aqui, com meu pai vivo, com minha consciência limpa, com minha liberdade. Não me vinguei com crueldade, me vinguei com precisão. E não vou mentir para vocês, essa é a melhor sensação do mundo.